Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Los Angeles, uma manhã ensolarada, mas tensa. A concessionária Prestige Motors, conhecida por seus carros de luxo reluzentes e clientes abastados, exalava elegância e opulência. As janelas refletiam o sol californiano, e cada carro parecia brilhar com um brilho quase irreal. Mas por trás desse luxo escondia-se um mundo de julgamentos precipitados e arrogância. Vanessa Carter, 28 anos, gerente de vendas, estava sentada à sua mesa, com os calcanhares batendo levemente no piso brilhante. Seu olhar deslizava de um cliente para o outro com a superioridade fria pela qual era conhecida. Ela gostava de se sentir no topo, dominando naquele microcosmo onde a aparência e o status ditavam tudo. Naquela manhã, um jovem entrou na concessionária. Jamal Thompson, de 25 anos, vestido com simplicidade, mas com uma presença calma e um sorriso confiante, olhou para uma Lamborghini preta. Seus olhos brilhavam com uma mistura de entusiasmo e determinação. Aquele não era apenas um carro para ele, era o ápice de seus esforços, seus sonhos e tudo o que ele havia conquistado desde sua infância difícil no bairro de Compton. Vanessa franziu a testa ao vê-lo. Julgou instantaneamente, sua aparência simples, sua pele escura, sua aparente falta de riqueza. Certamente não é um cliente sério, pensou. Levantou-se, ajeitou seu casaco impecável e se aproximou dele, com um sorriso frio estampado nos lábios. Olá, posso ajudar? Ela perguntou num tom que sugeria que para ela, a pergunta em si era quase retórica. Sim, estou interessado neste modelo, respondeu Jamal calmamente, apontando respeitosamente para a Lamborghini. Gostaria de saber suas opções de financiamento. Vanessa o olhou de cima a baixo, com uma mistura de dúvida e desprezo nos olhos. Acho que isso não é para você, disse ela finalmente, com uma arrogância que mal escondia o medo de ver alguém questionar seus preconceitos. Jamal sentiu o peso do julgamento. Mas em vez de ficar com raiva ou levantar a voz, manteve a calma. Sabia quem era, o que havia conquistado e que não devia nada a ninguém para ganhar seu respeito. Sorriu levemente e deu um passo para trás. Esse simples gesto, essa recusa em se submeter à humilhação, marcou o início de uma série de eventos que não só virariam a vida de Vanessa de cabeça para baixo, mas também a fariam entender, através do arrependimento e da humilhação, que a arrogância e o preconceito têm um preço muitas vezes maior do que se imagina. O saguão da Prestige Motors brilhava sob as luzes brancas, e o piso de mármore refletia os carros como joias. Os funcionários internos impecáveis cumprimentavam os clientes educadamente e conferiam cada detalhe da concessionária. O ar estava perfumado com uma mistura de couro e polimento, símbolo de riqueza e poder. Foi então que Jamal Thompson entrou. Sua aparência simples contrastava com o luxo que o cercava. Jeans clássico, uma camisa simples e um par de tênis limpos, mas despretensiosos. No entanto, seu carisma e confiança naturais preencheram o ambiente instantaneamente. Vanessa, sentada atrás da mesa, ergueu os olhos e o viu. Ela franziu a testa, observando cada movimento seu. Jamal se aproximou de uma Lamborghini Huracan preta, com os olhos cheios de admiração, passando os dedos pela lataria. Olá, posso ajudar? Vanessa perguntou, seu tom gélido mal escondendo seu desprezo. Jamal sorriu educadamente. Olá. Sim, estou interessado neste modelo. Você poderia me informar sobre as opções de financiamento? Vanessa se aproximou cruzando os braços e o examinou atentamente. Você realmente pode comprar um carro desses? Perguntou ela com uma mistura de desconfiança e arrogância na voz. Sim, respondeu Jamal calmamente. Vim para ter uma conversa séria. Vanessa balançou a cabeça, com um sorriso condescendente nos lábios. Ela não conseguia imaginar como aquele jovem, vestido de preto e com simplicidade, poderia aspirar a tal nível de luxo. Sinto muito, disse ela secamente, mas este modelo não é para você. Jamal sentiu uma mistura de frustração e injustiça crescendo dentro de si, mas manteve a calma. Tudo bem, disse ele simplesmente de cabeça erguida. Obrigado pelo seu tempo. Vanessa, satisfeita por ter imposto seu julgamento, virou-se para retornar ao seu escritório. Mas ainda não se dava conta de que aquele gesto, aquele momento de preconceito e arrogância, lhe custaria muito mais do que imaginava. Enquanto isso, Jamal saiu da concessionária com o queixo erguido e a dignidade intacta. Cada passo que dava era uma promessa silenciosa. Ele voltaria, mas não como um mero cliente. Poucos minutos depois de Jamal sair, Vanessa retornou ao seu escritório com um sorriso satisfeito no rosto. Ela achou que tinha resolvido o problema antes mesmo de começar, mas os outros funcionários, em silêncio, trocaram olhares constrangedores.
Alguns tinham visto a expressão no rosto de Jamal, uma mistura de calma e orgulho ferido. Nesse momento, um cliente habitual, um homem branco na casa dos 50 anos chamado Richard Evans, aproximou-se. O que está acontecendo aqui? Perguntou, intrigado com atenção palpável. Vanessa, querendo mostrar sua autoridade, inclinou-se e disse em voz alta. Este jovem queria uma Lamborghini, mas aparentemente não tem dinheiro para comprá-la. Quem sabe um dia ele possa almejar algo mais acessível. Os outros clientes e funcionários ficaram paralisados. O silêncio que se seguiu foi pesado e constrangedor. Jamal, ainda do lado de fora, não conseguia ouvir nada, mas a cena rapidamente se espalhou nas redes sociais, capturada por um cliente que filmava discretamente. Na rua, Jamal respirou fundo, cerrando os punhos em frustração. Sabia que poderia explodir, mas preferiu manter a calma. Haverá um momento para isso, sussurrou. Enquanto isso, Vanessa saboreava sua vitória, sem saber que cada palavra dita era um passo em direção à sua própria ruína. Ela não tinha visto o cliente filmando. Nem imaginava que esse simples ato de condescendência logo lhe custaria sua reputação e a ira de pessoas muito mais influentes do que o próprio Jamal. Esse momento de humilhação, embora ela o considerasse insignificante, plantou a primeira semente de um revés iminente. E Jamal, apesar da dor da injustiça, silenciosamente preparou sua vingança, não por raiva, mas por justiça. Jamal Thompson voltou para casa naquela noite com o coração pesado, mas com o espírito determinado. Seu apartamento, localizado em um bairro tranquilo de Los Angeles, refletia seu sucesso, discreto, porém elegante, com toques discretos de luxo. Cada objeto parecia contar a história de sua jornada, uma mistura de trabalho duro, sacrifício e sonhos nunca abandonados. O que Vanessa não sabia era que Jamal não era apenas um jovem ambicioso de um bairro modesto. Sua família era incrivelmente influente. Sua mãe, Monica Thompson, de 52 anos, era uma empresária formidável, dona de várias empresas de luxo e investidora estratégica na indústria automotiva. Ela construiu seu império com determinação e inteligência e nunca tolerou injustiças ou desprezo por aqueles que trabalharam duro para ter sucesso. Sentada em seu escritório em casa, Mônica analisava relatórios financeiros em seu laptop. Ela ergueu os olhos ao ouvir Jamal entrar. Como foi sua visita à Prestige Motors? Perguntou ela com a voz suave e autoritária. Jamal suspirou, largando a bolsa. Não muito bem. A gerente de vendas me humilhou na frente dos clientes. Ela decidiu que eu não tinha dinheiro para comprar o carro que queria. Mônica franziu a testa. Jamal, isso não é aceitável. Ela se levantou e caminhou em sua direção, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Você sabe quem é e quanto vale. O que aquela mulher fez não tem importância alguma comparado à sua dignidade e ao seu trabalho. Mas vamos garantir que ela aprenda a lição. Jamal assentiu, com uma mistura de gratidão e determinação nos olhos. Só quero ser tratado com respeito. Mônica sorriu, com um brilho de orgulho nos olhos. Tudo bem. Então prepare-se. A Prestige Motors logo aprenderá que subestimar alguém como você pode ter consequências custosas. Enquanto isso, Vanessa desconhecia completamente a magnitude do que acabará de desencadear. Sua arrogância havia tocado alguém muito mais poderoso do que ela poderia imaginar, e em breve a reação seria iminente. Os destinos de Vanessa e Jamal estavam agora interligados, mas não da maneira que ela poderia imaginar. Arrogância e julgamento precipitado logo colidiriam com o poder silencioso daqueles que ela pensava poder ignorar. Algumas semanas depois, a Prestige Motors estava imersa em sua rotina habitual, entre clientes abastados e carros reluzentes. Vanessa Carter, sempre confiante, continuava a impor sua autoridade atrás de sua mesa. Ela não pensava mais em Jamal, convencida de que ele era apenas um cliente de passagem. Mas naquela manhã, o ar parecia diferente. A porta da frente se abriu e Monica Thompson entrou. Vestida com elegância e confiança, cada passo que dava ressoava como uma declaração de poder. Os funcionários ficaram paralisados, surpresos ao ver aquela mulher imponente se aproximar sem aviso. Vanessa ergueu os olhos, intrigada com a presença desconhecida. Olá, posso ajudar? Disse ela, sem perceber que estava se dirigindo à mulher mais influente por trás do jovem que ela havia humilhado. Mônica olhou-a diretamente nos olhos, com um sorriso frio e controlado nos lábios. Sim, você pode começar me explicando por que tratou meu filho com tanto desrespeito? Vanessa, surpresa, gaguejou. Eu não. Mas Mônica não lhe deu tempo para se justificar. Sua voz, calma, mas autoritária, ecoou pelo recinto. Sua arrogância e preconceito têm consequências. Não se trata apenas de mau comportamento em relação a um cliente.
Você desrespeitou uma família inteira que representa uma grande influência neste setor. Os funcionários trocaram olhares preocupados em silêncio. Alguns sussurraram que a mulher parada na frente de Vanessa era a mesma Monica Thompson mencionada na mídia por seus investimentos na indústria automotiva. Vanessa sentiu o coração afundar. A arrogância e a superioridade que sempre a definiram estavam se desintegrando diante daquela autoridade implacável. Ela compreendeu então com uma frieza dolorosa que seu gesto, que ela considerará insignificante, lhe custaria caro. Mônica continua. Você será suspenso imediatamente enquanto avaliamos seu comportamento e seu impacto na reputação da Prestige Motors. Vanessa, sem palavras, sentiu uma vergonha lancinante tomar conta dela. O mundo que ela pensava controlar acabará de se voltar contra ela. Cada palavra que Mônica dizia era um lembrete claro. Julgar alguém pela aparência pode custar muito mais do que você imagina. Lá fora, Jamal observava a cena pela janela. Sua calma e dignidade permaneciam intactas. Ele sabia que a lição estava sendo aprendida. Vanessa, por outro lado, acabará de descobrir que alguns erros nunca são facilmente apagados. Vanessa Carter estava sentada em uma pequena sala de conferências na Prestige Motors, com as mãos cerradas sobre a mesa. Com a expressão séria, ela olhou para Monica Thompson, que mantinha uma postura impecável, o olhar penetrante e a voz comedida, porém ríspida. Você se permitiu humilhar meu filho por que exatamente? Perguntou Mônica sem tirar os olhos de Vanessa. Vanessa gaguejou, tentando se justificar. Eu só pensei que... Mas Mônica o interrompeu imediatamente. Você achava que julgar alguém pela aparência era aceitável? Que menosprezar alguém porque não atende aos seus padrões de riqueza era comportamento profissional? O rosto de Vanessa corou. Ela percebeu então que nenhum pedido de desculpas poderia apagar a humilhação que ela havia infligido. Mônica continuou implacável. Você não só prejudicou meu filho, como também manchou a reputação desta concessionária. Suas ações têm consequências, e elas vão além do que você pode imaginar. Vanessa tentou protestar. Eu não sabia. Mônica deu um passo à frente, com a voz firme, mas calma. Não diga que não sabia. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Mas agora você vai aprender o que significa perder uma oportunidade por causa dos seus preconceitos. Você será suspenso imediatamente e seu comportamento será avaliado pela gerência. Os funcionários presentes trocaram olhares constrangidos. Alguns sussurravam entre si que nunca tinham visto Monica Thompson agir com tanta autoridade. Vanessa sentiu uma onda de humilhação, ainda mais profunda do que quando rejeitara Jamal. Mônica conclui. Espero que esta experiência te faça refletir. Você foi julgado, e acabou de aprender a lição. Vanessa, sem palavras e corada de vergonha, percebeu que sua vida havia mudado em questão de minutos. A mulher que ela desprezava era muito mais poderosa do que ela imaginara, e cada gesto, cada palavra dita naquele escritório, tinha peso. Lá fora, Jamal observava a cena à distância. Permaneceu calmo, com um leve sorriso nos lábios, ciente de que sua dignidade e paciência haviam sido respeitadas. Sabia que a lição que Vanessa estava recebendo não era para ele, mas para si mesma, e para todos aqueles que julgam sem saber. Os dias que se seguiram foram um pesadelo para Vanessa e a Prestige Motors. O vídeo da humilhação de Jamal circulou rapidamente nas redes sociais, acumulando milhares de visualizações e comentários indignados. Cada postagem destacava a arrogância, o racismo implícito e a falta de profissionalismo de Vanessa. Clientes regulares da concessionária começaram a boicotar a Prestige Motors, recusando-se a apoiar um lugar onde a injustiça e o desprezo eram tão visíveis. O telefone de Vanessa tocava sem parar, mas cada ligação trazia novas reclamações ou pedidos de explicações de parceiros e clientes influentes. Até Richard Evans, um cliente fiel, expressou sua desaprovação. Vanessa, pensei que você estivesse sendo profissional, mas o que você fez é inaceitável. Vou reconsiderar nossas futuras compras aqui. Monica Thompson, por sua vez, continuou monitorando a situação de perto. Sua presença e influência silenciosa exerciam uma pressão invisível, porém constante, sobre a gerência da Prestige Motors. Logo, os executivos da concessionária decidiram suspender Vanessa sem remuneração, temendo que seu comportamento destruísse ainda mais a reputação da empresa. Vanessa estava sentada em casa, observando os comentários negativos que rolavam em seu celular. As palavras desdenhoso, racista e injusto pareciam ecoar em cada notificação. Ela percebeu então, com uma pontada de dor, que sua arrogância não só havia prejudicado Jamal, como também colocado em risco todo o seu mundo profissional. Enquanto isso, Jamal, calmo e confiante, seguiu em frente com seus planos.
Com a ajuda da mãe, concluiu a compra da tão cobiçada Lamborghini, desta vez com respeito e dignidade. A vitória silenciosa de Jamal contrastou com a humilhação de Vanessa, enquanto ela via sua carreira e reputação ruírem diante de seus olhos. Cada olhar, cada mensagem, cada cliente perdido era um lembrete gritante: preconceito e desprezo têm um preço. Vanessa acreditava que sua autoridade e discernimento seriam suficientes para controlar tudo, mas acabará de aprender que alguns erros são impossíveis de ignorar. O mundo que ela achava que controlava tinha acabado de se voltar contra ela, e ela estava prestes a enfrentar as consequências, mais profundas e dolorosas do que ela jamais poderia imaginar. Vanessa Carter estava agora sozinha em seu apartamento, sentada no sofá, olhando para o vazio. Os dias que se seguiram ao incidente na Prestige Motors foram os mais humilhantes de toda a sua carreira. As redes sociais, os e-mails de clientes insatisfeitos e o silêncio gélido de seus colegas eram um eco constante de sua própria arrogância. Ela ainda se lembrava do olhar calmo e autoritário de Monica Thompson e do sorriso discreto de Jamal ao sair da concessionária. Vanessa finalmente entendeu que seu orgulho e preconceito só lhe trouxeram vergonha e solidão. Determinada a mudar, ela começou a pesquisar sobre diversidade, inclusão e como julgamentos precipitados podem destruir vidas. Fez cursos de formação, participou de seminários e se envolveu com organizações locais para ajudar jovens carentes a realizar seus sonhos. Cada encontro, cada conversa, era um lembrete do que ela havia perdido e do que precisava reparar dentro de si. Um dia, movida por uma mistura de coragem e vergonha, Vanessa decidiu entrar em contato com Jamal. Ela enviou uma mensagem simples, mas sincera. Olá Jamal, quero me desculpar pela forma como te tratei. Meu comportamento foi injusto e inaceitável. Entendo se você não quiser responder, mas queria pedir minhas sinceras desculpas. Algumas horas depois, Jamal respondeu calmamente e com dignidade. Obrigada pelo seu pedido de desculpas, Vanessa. Não consigo esquecer o que aconteceu, mas respeito o fato de você reconhecer o seu erro. Ações têm consequências e cabe a cada indivíduo decidir como seguir em frente. Essas poucas palavras foram um choque para Vanessa. Ela percebeu que a redenção não vinha apenas de pedidos de desculpas, mas de ações concretas, de uma transformação real em sua maneira de pensar e agir. Daquele dia em diante, Vanessa se dedicou integralmente à sua reconstrução pessoal. Cada pequeno gesto, cada ação honesta, cada esforço para tratar os outros com respeito e dignidade tornou-se para ela um passo em direção a uma nova vida. Ela aprenderá, através da humilhação e do arrependimento, que a verdadeira força reside na humildade e na capacidade de mudar. Alguns anos se passaram desde o incidente na Prestige Motors. Jamal Thompson, graças à sua perseverança e ao apoio da mãe, tornará-se um renomado empreendedor na indústria automotiva de Los Angeles. Sua Lamborghini, símbolo de seu sucesso, ainda estava na garagem, mas para ele não era apenas um carro, era a prova de que respeito e dignidade sempre compensam. Vanessa Carter, por sua vez, continuava seu caminho de redenção. Agora trabalhava em uma instituição de caridade local, treinando jovens talentos e tentando reparar seus erros do passado. Ela havia compreendido, através de anos de reflexão e esforço, que julgamentos precipitados e condescendência podem destruir a vida dos outros, e a sua própria. Um dia, Jamal entrou em uma concessionária de automóveis para explorar novas parcerias. Para sua surpresa, reconheceu o lugar, Prestige Motors. Vanessa, que havia sido convidada para um seminário sobre diversidade, também estava lá. Seus olhares se encontraram. Jamal deu um leve sorriso, um sorriso discreto, mas significativo. Vanessa sentiu uma mistura de vergonha e respeito, percebendo que o homem que ela desprezava não apenas havia conseguido, mas o fizera com dignidade e sem rancor. Jamal se aproximou e simplesmente disse: Olá, Vanessa. Seu tom era neutro, mas cada palavra parecia conter uma lição silenciosa. Vanessa, comovida, respondeu: Olá, Jamal. Fico feliz em ver seu sucesso. Não precisavam de uma longa explicação. A vingança de Jamal não se baseava em vingança, mas em seu sucesso e dignidade intacta. Cada parceria que ele firmava, cada projeto que concluía, era uma confirmação silenciosa. Subestimar alguém pode custar caro. E o respeito é a verdadeira moeda do sucesso. Vanessa, observando Jamal se afastar, compreendeu que a verdadeira lição não era apenas para ela, mas para todos aqueles que julgam rápido demais. Ela havia testemunhado o poder do respeito e da paciência. E pela primeira vez, sentiu-se pronta para deixar o passado para trás e seguir em frente com humildade. Depois de todos esses anos, Vanessa Carter havia mudado completamente.
A mulher arrogante e condescendente que ela era não estava mais lá. Ela havia aprendido que o sucesso não se mede apenas por poder ou status, mas pela forma como você trata os outros. Vanessa agora trabalhava para uma organização local que ajudava jovens carentes a ter acesso à educação e à formação profissional. Todos os dias eram repletos de encontros com adolescentes ambiciosos, mas muitas vezes negligenciados. Ela usou sua experiência passada como uma lição viva, relatou seus erros, seus preconceitos e como pagou o preço por sua arrogância. Um dia, enquanto organizava um workshop sobre autoconfiança e respeito no mundo profissional, um jovem perguntou: "Como você sabe se pode ter sucesso apesar do que os outros pensam de você?" Vanessa sorriu, seu olhar cheio de sinceridade. O que os outros pensam de você não define o seu valor. O segredo é acreditar em si mesmo, manter a dignidade e nunca deixar que os preconceitos alheios o impeçam. Mesmo que seja rejeitado ou humilhado, você sempre pode se reerguer e vencer. Enquanto isso, Jamal Thompson continuou a prosperar em seus negócios, mas nunca tentou humilhar Vanessa. Observou de longe, em silêncio, mas orgulhoso de ver que ela havia realmente mudado. A verdadeira vingança havia sido silenciosa. Ele transformará a injustiça sofrida em sucesso e força interior. Vanessa entendia que a redenção não se tratava de desculpas, mas de transformação pessoal. Cada sorriso grato de um jovem que ela ajudava, cada sucesso que via, era a confirmação de que ela havia encontrado um novo caminho baseado na humildade, no respeito e na empatia. Pela primeira vez desde o incidente na Prestige Motors, Vanessa sentiu que seu passado não era mais uma prisão, mas uma lição valiosa que guiava cada ação dela. Anos se passaram desde o incidente que virou a vida de Vanessa Carter de cabeça para baixo e revelou o potencial de Jamal Thompson. Cada um seguiu seu próprio caminho, mas o destino deixou marcas indeléveis em suas jornadas. Jamal, agora reconhecido como um empreendedor influente na indústria automotiva, alcançou grandes alturas sem jamais abandonar sua dignidade ou buscar vingança. Seu sucesso foi a prova viva de que respeito, trabalho duro e paciência sempre superam a arrogância e julgamentos precipitados. Vanessa, por sua vez, havia reconstruído sua vida sobre novos alicerces: humildade, empatia e disposição para apoiar os outros. Os jovens que ela orientava a olhavam com admiração e confiança, sem jamais suspeitar que ela já havia sido a única a rejeitar um jovem ambicioso simplesmente por causa de sua aparência. Um dia, em um evento beneficente de carros, Vanessa cruzou o olhar com Jamal. Ele sorriu levemente, e ela sentiu uma mistura de respeito mútuo e gratidão. Não precisavam de palavras, a lição havia sido aprendida e absorvida por cada um deles. Vanessa se lembrou das palavras de Monica Thompson naquele dia, quando foi confrontada com sua própria arrogância: "Ações têm consequências." Essas palavras ainda ecoavam em sua mente, mas agora eram uma lição de vida e não uma condenação. A moral da história era clara: julgar alguém com base em sua aparência ou origem pode causar humilhação profunda e duradoura, mas respeito, dignidade e perseverança podem transformar a injustiça em triunfo. Aqueles que foram feridos podem ter sucesso sem ódio, enquanto aqueles que erraram devem aprender a se transformar para encontrar o verdadeiro valor da vida. Assim Jamal e Vanessa encontraram seu caminho, um no sucesso sereno e merecido, o outro na redenção e na ação positiva. A arrogância foi superada pela paciência, pela justiça serena e pelo poder da dignidade. E essa história permaneceu gravada como um poderoso lembrete de que o respeito e a moralidade sempre superam julgamentos precipitados e ódio.